Olá, nós iniciaremos agora mais um conjunto de vídeos para apresentar o funcionamento do desenvolvimento web básico. Então nós vamos fazer um, um caminhar junto à linguagem HTML, ao CSS e a integração dessas linguagens também com os scripts em JavaScript. E vamos construir alguns projetos básicos para que a gente possa, então, compreender bem o funcionamento de um desenvolvimento web, usando essas três tecnologias. Num primeiro momento, nós vamos entender o funcionamento das tags, da estruturação de um projeto em HTML e como nós podemos fazer o bom uso da linguagem. Nós usaremos neste curso a ferramenta Visual Studio Code, então é importante que você tenha ela instalada com você. Pode usar também outro IDE para o desenvolvimento. Em algum momento, nós podemos utilizar também o Node.js para poder fazer de é, algum tipo de teste de acesso a um servidor de back-end, embora esse não seja o objetivo deste curso, e sim a criar as páginas de interface para os usuários. Então, no primeiro momento, o que nós faremos será criar uma pasta para que a gente possa colocar dentro dessa pasta todos os arquivos HTML, todos os projetos que nós iremos desenvolver. Então, tendo muito claro isso, de que a parte de HTML que nós vamos estudar agora tem como objetivo fazer a parte de estrutura de uma página, né? A parte do desenvolvimento web, ela vai ser dividida em três blocos, né? De modo geral, que é a parte do HTML, do CSS e do JavaScript. E é importante que a gente conheça a função de cada uma delas. É claro que elas podem se sobrepor em algum momento, né? Mas a ideia principal do uso do HTML é para que ele possa estruturar a página, a interface com o usuário. O CSS, então, também além de estruturar, dá toda a parte de semântica, de significado a cada um dos elementos que nós vamos aprender e estudar. Então é importante colocar os nomes corretos de cada um dos elementos que vão ser utilizados. Quanto ao CSS, a ideia então do uso do CSS é para fazer a estilização, a parte de embelezamento, de colocar os elementos no lugar certo, com os tamanhos, as cores, enfim, dar o formato para a página, né? E o JavaScript então vai fazer toda a parte de inteligência, né? de negócio dessa página que está sendo criada. Então, qual a ação que vai ter em cada um dos elementos que nós vamos estar colocando dentro de uma página. Então, isso é importante que também possa ser dividido por arquivos, né, para que a página esteja bem organizada. Então, no primeiro momento, nós vamos criar uma pasta para que a gente possa colocar os nossos trabalhos. Eu vou chamá-la de desenvolvimento web. Nós podemos abrir essa pasta com o Visual Studio Code. Então, isso aqui é importante para que a gente possa utilizar. É com isso que nós vamos trabalhar. E aqui então eu vou fazer uma primeira explicação básica, que nós vamos apresentar os elementos, mas o browser, o navegador, ele tenta ajudar o máximo possível o desenvolvedor. Então qualquer coisa que eu colocar no arquivo HTML de modo geral, o browser vai tentar interpretar, né? Então nem sempre uma tag, por exemplo, que nós vamos estudar que vai ser aberta, ela precisa ser fechada, enfim... As tags elas estão ali muito mais para dar uma semântica, dar uma estrutura ao código, mas o navegador vai fazer o máximo possível, o browser, para poder renderizar aquilo, processar aquilo e apresentar na tela. Então, vou criar aqui um arquivo qualquer, e eu vou chamar esse arquivo de... nós vamos chamar de estrutura.html, estrutura.html, e neste momento eu vou colocar somente um texto. Olá, mundo, sem nenhuma tag, sem nada, só colocarei um texto aqui dentro. Vou salvar isso, vou voltar naquela pasta que nós tínhamos criado e vou mandar abrir isso aqui com o navegador. Utilizarei neste momento, por enquanto, o Firefox. Veja aqui, ele vai apresentar aquela tag para nós. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa tela. Veja, ele vai apresentar aquela mensagem de Olá Mundo para nós. Se fizéssemos uma pequena alteração aqui, né? Colocássemos um outro texto dando 2 enters ou 3 enters, não importa isso, né? Vou colocar aqui um seja bem-vindo. Você vai notar que bom, na hora que eu salvei aqui já o interpretador já
já colocou isso na mesma linha, né? O Visual Studio Code, talvez no seu não, eu tenho um plugin que na hora de salvar ele já tira esses espaços desnecessários, mas mesmo que eu colocasse vários espaços aqui, né, ele vai tirar, né? Mas se você desabilitar essa opção de utilizar um salvador aqui que formata o teu código, ele não ia dar bola para isso e ele ia tirar todos esses espaços, porque não é com Java, não é com HTML na hora de digitar em que nós colocamos esses espaços. Então, o navegador, ele vai entender muito bem, tanto se você colocar uma estrutura de tags aqui dentro, como se você apenas colocar um texto puro para ser apresentado na tela. Nas próximas aulas, então, nós vamos avançar mais com o conhecimento de cada uma das principais tags que existem na linguagem HTML.